Salve, pessoal! Bem-vindos ao canal Universo Mágico. Já faz muito tempo, hein? Pois é, pessoal. Hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu tive de quase morte, que eu fui vítima, infelizmente, dessa doença terrível, Covid, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Vamos falar sobre o plano espiritual, o que aconteceu comigo, tudo que eu vi, eu quero relatar para vocês. Então, o conteúdo vai estar demais. Fique comigo, que é logo depois da vinheta. Pois é, pessoal, eu peguei o Covid, tive uma experiência bastante difícil, fui internado por 31 dias e a minha situação ela complicou durante a internação. Logo nos primeiros dias, eu fui entubado, depois extubado. E só para vocês entenderem o significado disso, quando você é entubado, na situação que eu fui, uma pré-embolia pulmonar, isso significa que você tem muito pouca chance de sobrevivência. Segundo as estatísticas, você tem 8% de chance e se você sobreviver, você vai ter alguma sequela. Isso é o normal de acontecer. Mas é claro que comigo as coisas teriam que ser diferentes. As coisas teriam que ser anormais. Até porque, por muita sorte, eu tive muita gente vibrando por mim, muita gente que a gente ajudou, que voltou às suas orações, suas emanações fluídicas, enfim, pensou, vibrou positivamente por mim para a minha recuperação. E é claro que isso tudo me ajudou. Mas eu vou contar tudo isso com detalhes. E é claro, quem trabalhou muito magicamente foi também a Gisele. A Gisele fez trabalhos excepcionais e que garantiram também a minha cura. Não, e o mais interessante é que tudo que ela fazia eu também sentia. Mas vamos começar bem do início, no momento em que eu fui entubado. Quando eu fui entubado, eu perdi minha consciência, já não reconhecia mais ninguém, enfim, estava fora de órbita. Eu escutei, mesmo fora do meu corpo, esse problema de sequela, se sobreviver vai ter sequela e tudo mais. E a única coisa que eu pensava era o seguinte: se for para ter sequela e para trazer problemas para minha família, tipo problemas de algum tipo de deficiência mental, alguma coisa assim, eu preferiria ter ido embora, preferiria ter partido. E o meu pensamento imediatamente se remeteu a Gisele. A Gisele estava no carro naquele momento, enfim, naquela situação, enfim, conflitiva. Ela percebeu que o banco do passageiro parecia que tinha alguém que sentou. E era eu, exatamente. E eu falei para ela: eu sei que você está me vendo, porque a evidência dela é muito forte. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não quero viver a vida do seu lado com sequelas dando problema para você até o fim da vida. Eu não desejo isso. Quando eu falei isso, eu levei uma bronca. Ela falou: olha só, você volta para mim, trata de voltar. Não importa o que acontecer com você, nós vamos dar um jeito e você vai ficar bom. Mas eu quero você de volta. Quero que você volte para mim. Quando ela falou isso, eu pensei exatamente nessa situação. E eu fui remetido então para um local muito escuro. E nesse local eu via trovoadas, relâmpagos. E eu sei, por experiência, que esses relâmpagos desse local eram os pensamentos, não só os meus pensamentos de natureza negativa, como o pensamento de natureza negativa de outras pessoas. Será que ele vai? Será que não vai dar certo? E eu percebia que tinham determinados seres que ficavam à espreita, parecendo que iam querer me pegar. Mas, apesar de estar nessa floresta, que era uma floresta mas muito sombria, do meu corpo emanava uma luz multicores. E eu me sentia seguro, mesmo tendo aqueles... Eu andava um pouco, eles me acompanhavam. Eu andava um pouco, eles me acompanhavam. Eu percebi que eu tinha uma certa proteção, uma aura de proteção estava à minha volta, porque eu estava ali, por algum motivo eles me atraíram para lá, e eu acredito que no meio dessas entidades havia muitos seres em que eu tirei de pessoas que nós trabalhamos magicamente, eu e a Gisele,
que nós tiramos de cima das pessoas e que estavam com muita raiva porque perderam as suas vítimas, né? A gente conseguiu tirar, então, sei lá, eles me atraíram para esse lugar. Mas eu andava calmamente e eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado, será que eu morri? Porque tudo era muito claro, pessoal. Era muito, muito claro. Eu não sei quanto tempo eu fiquei nesse local. Eu sei que em determinado momento eu fui puxado. Fui puxado para um outro local. E aí eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Esse local era muito bonito. As árvores e os frutos das árvores eram dourados. Eu escrevi, inclusive, aí na comunidade, sobre o Jardim das Hespérides. Procure aí na comunidade que vocês vão ver. Eu estava no Jardim das Hespérides, dos deuses, guardado pelas ninfas, né, onde os nossos destinos eles são selados. E esses frutos dourados são frutos que os deuses consomem, porque os deuses eles não são eternos. E esse fruto prolongava a vida dos deuses. Lendo ou não, eu estava vivendo aquilo naquele momento, naquele instante. E aí eu vim a saber que a Gisele, no mesmo momento em que eu fui puxado, a Gisele fez um ritual com todos os deuses. Com Cernunnos, com a grande deusa Diana, com Apolo, enfim. Ela trabalhou com todos os deuses para que me ajudassem. E eu vi Cernunnos se aproximando, um deus muito glamuroso, muito bondoso, um olhar muito forte, muito penetrante. Ele estendeu, quase enfiando na minha boca, um pedaço desse fruto dourado. E eu consumi esse fruto. Quando eu consumi esse fruto, eu comecei a melhorar. Foi a partir desse instante em que, eu vendo tudo aquilo, eu pude olhar à minha volta e todos aqueles deuses que a gente cultua estavam todos lá. Então eu saudei e reverenciei a todos que estavam ali. Pessoal, foi uma experiência que eu não posso esquecer jamais na minha vida. E é claro, a Gisele trabalhando firme, né, com suas magias, me ajudando, trabalhando. Todos os dias ela fez trabalhos e eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Bom, de lá eu fui lançado para um outro local. E era um local assim bonito, florido, era um campo de flores, tinha algumas construções que eu enxergava distante, e eu vi uma mulher jovem, 35 anos, né? Estava distante, né? Eu vou caminhar na direção daquela mulher. Mas um lugar muito agradável, um odor maravilhoso, leve, assim, um local muito leve. O Jardim das Hespérides é muita energia, vocês não acreditam. Você sente a energia transpassando pelo seu corpo, assim, como se fosse raios, assim. É uma coisa fantástica. No momento que eu consumi aquele fruto, parece que eu ganhei vitalidade. O meu espírito ganhou vitalidade naquele momento. E me possibilitou ir para esse local. E eu vi uma mulher distante e fui me aproximando. Conforme eu fui me aproximando, eu fui notando que essa pessoa era minha mãe. Mas não era minha mãe na idade que ela tinha ido embora. Ela estava lá com seus 35 anos e eu fui me aproximando dela. Ela usava uma bata colorida, parecendo indiana assim, e ela veio se aproximando, né? Pôs a mão no meu rosto e me chamou com um apelido carinhoso que todos me chamam, Fran. Não chegou sua hora ainda, você tem que voltar, você tem muito trabalho pela frente ainda. Ainda você vai ajudar muitas pessoas, você vai orientar muitas pessoas, enfim, você vai conseguir ajudar muita gente que está perdida, principalmente numa situação tão difícil que se está vivendo na Terra. E você precisa voltar. Tem a sua família, volta. Naquele momento era tão agradável aquele lugar, te dava tanta paz. Então eu falei, tá certo, eu vou voltar então. Ela me deu um beijo no rosto. Logo ela fez isso, ela tocou aqui na minha testa e a minha vida passou como se fosse um filme. Muitas coisas. Coisas que eu me orgulhava de ter feito, coisas que eu também não gostei muito de ter feito. Então aquilo tudo passou. Todo aquele peso saiu do meu corpo. Como se tudo aquilo houvesse ali uma perdão de alguém, ou um auto-perdão daquilo que eu não me orgulhava de ter feito, de repente, ou magoado alguém, ou feito alguma coisa, ou enfim.
A gente nunca sabe, né? De repente, só escutei a voz da Gisele, volta para mim. E nesse momento, foi o que eu falei, voltei. E foi isso que aconteceu. Claro que eu estou tentando resumir a história, pessoal, porque tudo foi muito emocionante. Eu voltei, recobrei a memória, por um tempo eu tinha perdido a memória. Esse foi outro problema que eu enfrentei, mas foi rápido. O processo aí não demorou muito, logo eu já tinha recuperado minha memória, já estava bem em processo de cura. E a Gisele estava trabalhando firme, né? Principalmente com o arcanjo Micael, para dar a proteção. E eu enxergava em volta de mim uma luz azulada. A luz azulada era da vela que a Gisele acendia para o arcanjo Micael para dar proteção. E aquilo ali foi muito importante. Por quê? Porque à noite eu enxergava um séquito de vampiros, pessoal, andando por ali. Até um médico veio falar comigo, que ele estava não sei que setor do hospital, não sei se era necrotério ou o que era, que ele viu vários vultos, ele se assustou bastante. Nós ficamos meia hora conversando sobre isso. Aliás, eu dei muitas aulas no hospital. Mas esse ser, ele tinha os ombros erguidos assim, e você percebia que ele era o chefe. E ele caminhava, olhava para os doentes e avançava em cima deles. Dava pena, não podia fazer absolutamente nada. Eu estava deitado na cama, não conseguia me levantar. E o que foi mais bacana disso tudo, a Gisele fez as magias poderosíssimas que ela sabe fazer, tudo funcionou muito bem, eu sentia cada coisa que ela fazia e ia recobrando cada vez mais. Eu fui considerado, então, um caso à parte, pelo processo acelerado de cura que houve comigo, para vocês terem ideia do poder que é a magia. Mas eu via esses seres no hospital, para vocês terem ideia o que é. Eram horríveis, eles olhavam a pessoa e quando eles atacavam a pessoa começava a gemer. Começava a gritar perturbada. A UTI é um lugar horrível. Não o lugar horrível em si, o local, mas horrível o que você vê, né? Principalmente nós temos vidência, que a gente é capaz de ver. Terrível, terrível. Eles iam em cima, a pessoa na hora já era perturbada, começava a gritar, começava a chamar a enfermeira. Terrível, terrível, terrível. Para vocês verem como quando você não tem proteção, quando você não conhece o lado espiritual, quando você não conhece o lado energético, o que você pode sofrer. Então eu fui recobrando e estou aqui para contar então essa história aí para vocês. É uma história curta, né? Houveram algumas outras nuances aí, mas também esse vídeo, claro, primeiramente agradecer a minha amada esposa, Gisele, que fez tanta coisa por mim, que eu nem sei como ela teve tanta força para poder me ajudar e fazer ainda as magias dela e cuidar de tudo com maestria. Então, meu amor total por ela e, enfim, agradeço profundamente. Mas não é só isso, não. Eu quero agradecer a todos vocês que vibraram por mim, porque meu nome ele esteve na religião católica, nas igrejas, esteve na religião evangélica, pediram por mim, nas sinagogas também, nos cultos afro-brasileiros e até grupos de estudo que estudaram o nosso curso de bioenergia se juntaram para fazer a minha cura. Então, para vocês, o meu muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Agradeço profundamente de coração, porque tudo que foi feito foi muito importante nesse processo. Eu não podia deixar em branco e também agradecer a toda a equipe médica, claro, e a equipe de enfermeiras, pessoal humano, pessoal querido, um pessoal maravilhoso que cuidou de mim com muito zelo, do Hospital do Médio Paraíba, Zildarno em Volta Redonda, que é referência no Brasil, e agradecer a todos, porque se não fosse por isso, talvez eu não estivesse aqui hoje para contar essa história para vocês. Pessoal, estou firme e rígido, já estou trabalhando, já estou gravando vídeo, semana que vem tem mais, mas vai ter muita coisa, porque além disso, eu vou contar uma outra passagem, mas isso vai ficar para depois, porque eu encontrei um dos meus mestres já falecido. E é esses ensinamentos que eu pretendo passar para você. Próximos vídeos. Para quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve que tem muita coisa legal. Vai, se inscreve, clica aí na sinetinha ou torne-se membro, melhor ainda, vem estudar com a gente na Irmandade. Tem muita novidade e tem coisa que eu vou passar só para os membros da Irmandade, porque é coisa que está mais no nível iniciático, tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!